Olá amigos, associados, estamos aqui mais uma vez dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos a deputado distrital. Hoje nós temos o candidato Marcos Paco Ribeiro Coelho. Professor Paco. Professor, seja bem-vindo. A nossa primeira questionamento aqui é que o senhor já foi deputado federal, já participou de outros pleitos, mas a população do Gama muito ainda não o conhece. Fala um pouco de quem é o professor Paco. Na verdade eu nasci no Gama, eu morei no Gama até os 11 anos de idade. E aos 11 anos, eu sou de uma família de nordeste, meus pais são nordestinos, nós somos 8 irmãos, todos nascemos no Gama, né? Aliás, 6 nasceram no Hospital Regional do Gama, 2 nasceram ainda, os mais velhos nasceram no Plano. Mas nós somos todos do Gama, né? Meu pai chegou ali muito cedo. E aí aos 11 anos, meu pai, quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai foi trabalhar fora de Brasília, foi para Rondônia. Na época, Rondônia tinha se transformado em estado, era um território. Meu pai é da construção civil, ele é mestre de obras, então ele foi para lá para tentar melhorar de vida, né? Porque até cuidar de 8 filhos não é brincadeira, né? E aí acabou que nós passamos lá, eu passei 9 anos lá em Rondônia, meus pais ainda ficaram. Eu passei no concurso aqui de lá, eu estudei, passei no concurso da Secretaria de Educação aqui do DF, passei no concurso do Ministério Público da União, e aí aos 19 para 20 anos eu voltei para Brasília, e aí voltei para o Gama, né? E aí trabalhei ali no Gama, comecei a dar aula em Santa Maria, no 308 em Santa Maria, depois me mandaram para Taguatinga. Então acabou que minha história ficou maior em Taguatinga até do que no Gama. Mas Taguatinga para mim era o que? Era o lugar de trabalho e onde eu morava, mas as minhas raízes ficaram no Gama. Tanto que a minha igreja sempre foi no Gama. Então eu sou evangélico, eu tenho uma raiz muito forte lá no Gama, então acabou que hoje eu tenho os lugares onde eu sou mais votado, por exemplo, mais bem votado, primeiro Gama e segundo Taguatinga. Não tem como fugir, o nome já do candidato vem professor Paco, vem ali junto. Então, nunca talvez a educação tenha sido tão citada, mas ao mesmo tempo com tão pouca proposta. O que esse pós-pandemia traz como desafio para um profissional da educação, alguém que vive essa educação, e quais as proposições para o futuro nesse pós-pandemia, se é que se pode chamar dessa forma? A pandemia ela mostrou o que já existia, né? Ela deixou claro tudo que era de ruim que já acontecia na educação. As pessoas falam muito da educação de forma abstrata e eu sempre sempre tentei fugir dessa abstração na questão da educação. Por exemplo, eu converso com professores e pergunto assim: se aumentar o seu salário para um salário igual ao do ministro do STF, que agora vai para 45 mil reais, né? Se aumentar o seu salário para 45 mil reais, de todos os professores, estão resolvidos os problemas da educação? Qual é a resposta deles? Não, porque eles sabem que não basta isso. Agora, o principal fator, de fato, é a remuneração do professor? Talvez seja. Eu fiz uma pesquisa dos países ponta na educação. Coreia do Sul, por exemplo, desponta. Finlândia, Suécia, Japão, né? Noruega. Então você tem esses países, em todos eles, o que é comum? Primeiro é remuneração e formação do professor. Aí que está o grande detalhe. Não basta você remunerar bem, isso é importantíssimo, mas você precisa formar bem. O nosso professor, ele é muito mal formado, mas muito. Contínua, né? A forma contínua e a própria universidade. A Universidade Brasileira, eu fiz letras na Universidade de Brasília. Ela é completamente teórica, completamente fora da realidade de sala. Vou dar um exemplo. Eu estudo na UNB, não aprendo nada de gramática na UNB praticamente. Só que quando eu vou para a sala de aula, o livro didático, o programa, eu tenho a gramática. Só que a UNB, ela pressupõe que eu já entenda de gramática quando eu entro lá e praticamente não fala quase nada da gramática normativa, vamos dizer assim. Então é completamente diferente da realidade. Então você tem um professor que passa no concurso, ele é chamado, ele já entra para a sala de aula. Você tem um policial que passa no concurso, ele não vai direto para a rua, ele vai fazer o curso de formação de 6 meses, 9 meses, 1 ano. Na verdade, um auditor fiscal tem curso de formação, um oficial de inteligência tem curso de formação, o professor não tem, né? Porque se pressupõe que a faculdade ele já tem aprendido tudo, só que não aprendeu. Essa é a questão. Então, ponto número 1, remuneração e formação.
Ponto número 2, a participação da família. Isso é realidade. Quanto maior o nível de escolarização da família, ou quanto maior a participação efetiva da família na vida escolar, maior o rendimento do aluno. Porque às vezes um pai é um pai analfabeto. Na verdade, um pai que não teve tanta oportunidade de estudo. Porém, se ele for presente na vida escolar, presente na escola, presente na vida do filho para cobrar, como meu pai é. Meu pai tinha 3º ano, mas ele me cobrava. Ele não entendia o que ele me cobrava, mas ele cobrava. Meu pai fazia perguntas para mim, por exemplo, nós estamos numa sala como essa aqui, meu pai é pedreiro. Ele falava assim, meu filho, qual a metragem dessa sala aqui em metros quadrados? Entendeu? Era nesse nível. Então eu com 10, 12 anos. Então põe a metragem. Meu pai falava assim, energia, ele está vivo ainda, mas ele fala assim, ó, cada lâmpada de 60 watts é capaz de iluminar 1 metro quadrado, um exemplo. Então se aqui eu tenho 8 metros quadrados, eu preciso de quantas lâmpadas? Meu pai formulava esses problemas da vida real. Então ele me ensinava o quê? A raciocinar. Eu tenho uma facilidade muito grande Manuel, para raciocinar. E isso eu devo ao meu pai, eu não devo à escola. Nesse sentido, eu devo ao meu pai. Então, quando a família é protagonista, ou protagonista tendo uma escolarização alta e cobrando o filho, ou protagonista participando da vida escolar efetivamente, seja em casa, seja na escola. Isso influencia muito na educação. Terceiro ponto, vou falar só 5 pontos aqui de algo que eu proponho da escola modelo. Terceiro ponto, número de alunos por sala. Não pode passar de 20 alunos por sala. Não pode. Na educação fundamental 1, no ensino fundamental 1, a gente ainda consegue isso em Brasília. Tanto que os melhores resultados, quando você pega os testes do SAEB, os testes do PISA, por exemplo, você vê que os melhores resultados no DF estão no ensino fundamental 1. Porque ainda nós conseguimos ter menos alunos por sala. Quando você vai para o ensino fundamental 2, a tragédia se instaura. A partir do 6º ano. Por quê? 6º ano. Por quê? Primeiro vem 10 matérias, que é outro ponto que eu vou tocar. Segundo, 40, 45 alunos numa sala. Então, países que são ponta na educação, varia de 12 a 20 alunos por sala. Não mais que isso. Então, o que nós vamos fazer? Vão deixar pessoas fora da escola? Não, na verdade nós vamos ter que contratar mais professores, temos que ter mais sala de aula e limitar as salas. Não necessariamente você aumenta o espaço físico da escola, você diminui um pouco o tamanho da sala para 20 pessoas, entende? Então, o espaço físico da escola, ele não vai aumentar, mas você vai precisar de mais professores com toda certeza, aí vem mais concurso público, tem mais gasto, mas o país precisa investir em educação. Não adianta a gente ficar nesse faz de conta, coloca 45 alunos lá, não tem aprendizagem. Essa é a realidade. O 4º ponto é currículo. Ninguém fala no currículo, no Brasil fica seguindo, aí vem Base Nacional Comum Curricular, BNCC, reforma do ensino médio. E você pode observar que nas reformas, normalmente eles incluem. Na verdade, você tinha que excluir. Você estuda uma série de matérias completamente desnecessárias e um aluno termina o ensino fundamental 2 sem saber fazer as 4 operações básicas. Falar então em potenciação ele não sabe, falar em radiciação ele não sabe. Aliás, você não sabe nem para que você estuda radiciação na sua vida, né? Raiz quadrada, quando foi que você precisou usar raiz quadrada na sua vida? Não é verdade? Então você estuda uma série de coisas que são completamente desnecessárias. Ou se não são desnecessárias, são ensinadas sem utilidade. Porque para eu ensinar raiz quadrada, eu deveria explicar, a pessoa tem que entender por que ela está estudando a raiz quadrada. Você estuda a raiz quadrada por isso, isso e isso, desenvolve seu raciocínio para isso e isso. Mas ninguém sabe, eu pergunto, ninguém sabe me dizer por que estudou raiz quadrada. Então não faz sentido eu ter uma escola que ensina raiz quadrada e ninguém sabe para que mesmo serviu aquilo ali. Se eu falar para que serve aquela, se eu perguntar para o operador e para que serve aquela luz, ele vai me dizer, certo? Vai melhorar a iluminação aqui para filmar, nós vamos ter uma imagem melhor. Mas se eu perguntar para vocês dois para que serve uma raiz quadrada, vocês não vão saber me dizer. Então faz sentido isso? Não. Então esse é o 4º ponto. Currículo. Por exemplo, o Brasil é um dos únicos países do mundo que estuda história geral, história dos outros países. A gente não sabe nem a nossa história e fica estudando a história dos outros países. Você pega a maioria dos países, só estuda a história do seu país. Sabe mais da história do outro país do que da nossa própria.
A gente sabe mais a história dos outros que a nossa. Por quê? Porque está errado. Dos presidentes, etc. Você cita, por exemplo, Abraham Lincoln, Roosevelt, Kennedy. Quem está na nota de $1. Quem está na nota de $1. Aqui você não sabe nem qual foi quase o penúltimo presidente. Então, assim, currículo precisa mudar drasticamente no Brasil. E não é colocar mais coisas, é tirar algumas coisas desnecessárias. Se precisar colocar algo, coloque. Eu fiz uma pergunta interessante no Instagram. Eu perguntei assim, o que você sente falta da escola? Qual a matéria que você gostaria de ter aprendido na escola? Eu tive uma surpresa. Eu pensei que as pessoas iam falar assim, mais aula de português, mais de matemática. Sabe o que elas me falaram? Educação financeira. Educação financeira. E faz sentido, não faz todo sentido? Por quê? O Brasil, praticamente ninguém é educado financeiramente. Então, assim, nós temos uma proposta de escola modelo. Essa proposta, se eu ganhar para deputado distrital, eu vou defender essa ideia. Deputado não faz escola. Eu fui deputado federal, eu sei que deputado não faz escola. Eu fui administrador regional, eu sei que administrador não faz escola. Quem faz escola é o governador, não é? Porém, o deputado, ele pode propor, ele pode lutar por, ele pode destinar recurso para, não é? Então, eu vou propor para o governo do Distrito Federal, seja ele quem for, eu vou propor um modelo de escola. Vamos começar com uma escola por região administrativa. Uma escola primeiro. Essa escola aqui, vamos pegar uma escola. Primeira coisa, vamos reduzir o número de alunos. Então vai expulsar aluno lá? Não, nós vamos fazer mudança na sala, ninguém vai expulsar aluno. Nós vamos ter a mesma quantidade de alunos, mas não por sala. Com sala com menos. Vai precisar de mais professor? Vai, vamos contratar professores, entendeu? Mesmo que sejam temporários, mas não contrato temporário de 3 anos, de 4 anos, não um contrato temporário que o professor está aqui e amanhã ele não está, porque o outro pode voltar da licença. Isso está erradíssimo. Eu fui contrato temporário, nosso contrato era minimamente de 1 ano, porque dá uma estabilidade para a educação. Você não pode ficar mudando o professor toda hora, entende? Hoje tem professor que assume 1 mês, assume 2 meses e depois sai e outro volta. Isso está errado, isso está completamente errado, entende? Então vamos propor uma escola modelo. Essa escola é o seguinte, cada regional, vamos começar com uma em cada regional, são 33 regiões administrativas, uma por região, nesses moldes que eu estou falando. Aí tem vários desdobramentos, mas, por exemplo, da participação da família. Se a família for pobre, não tiver condições, né, nós vamos propor que uma bolsa de um salário mínimo para o chefe da casa, seja a mulher, seja o homem, né, se puder, para ele participar efetivamente da vida escolar. Eu dou aula hoje, eu dou tutoria numa sala em que há 12 crianças e 12 pais. Os pais assistem a aula junto com as crianças. Já imaginou uma coisa dessa? Público ou privado? É homeschooling. Na verdade, nós nos unimos como pais, nós nos unimos, várias famílias, e nós contratamos tutores, professores, e aí os pais têm aula junto com as crianças. Então é privado, né? Mas é homeschooling, é liberdade educacional. Então, o resultado é simplesmente fora do comum, porque o pai está ali observando. Então vamos imaginar, que isso é ilusão. Não, isso não é ilusão. Nós vamos buscar algo que está dando certo no homeschooling e para trazer para a sala de aula. E é claro que nós não vamos exigir na escola pública que o pai dê aula para o filho. O professor vai ser pago para isso, mas o pai vai participar efetivamente. Você já imaginou um pai começando a entender algumas coisas? Ele não vai fazer prova de nada, ele só vai participar da aula. Você já imaginou coisa interessante? Ou então, não participar efetivamente lá na sala de aula, mas estar na escola no período, acompanhando ali o filho, conversando com o professor, participando da vida de comunidade, de escola. Isso vai fazer toda a diferença. Porque faz em outros países, por que não vai fazer aqui no Brasil? Aproveitando, não tem como fugir desse tema, né? O professor falou dos 5 pontos, mas aí tem não vou dizer um 6º item, mas um tema muito presente, que é a questão da tecnologia. O senhor falou da quantidade de alunos, do currículo, a quantidade de alunos, até o rodízio durante a pandemia mostrou que isso realmente é possível. É verdade. E agora vem a tecnologia. E aí, é só uma cosmética ou de fato ela pode fazer a diferença na educação? Olha, eu vou dar minha opinião e eu acho que você tem que ter coragem de mudar de opinião. Algumas pessoas se agarram a uma opinião e não saem dela de jeito nenhum. Eu vi alguém dizendo assim, eu não tenho compromisso com o erro, então se eu tiver que mudar a opinião, eu vou mudar. Quando eu fui deputado federal, foi na época de emendas, mandar as emendas. Eu mandei, por exemplo, 2 milhões de emenda para a educação, para comprar kit de robótica para escolas do Gama, de Santa Maria e do Recanto das Emas. E acabou que eles nem conseguiram comprar. A Secretaria de Educação é a secretaria mais inoperante que existe no Distrito Federal. Eu falo conhecimento de causa. Você não consegue licitar nada, você não consegue construir nada. Se não fosse pelo PEDAF,
as escolas estariam largadas. Porque o PEDAF é o quê? O Programa Descentralizado de Administração Financeira. Então hoje o deputado ele pode mandar o dinheiro diretamente para a escola para pequenas obras, pequenas reformas, entende? Se não fosse por isso, as escolas estariam muito piores. Então hoje a gente tem várias escolas reformadas, em grande parte também pelo PEDAF. Mas assim, voltando à tecnologia, alguns países já estão voltando. Eles investiram bastante na tecnologia para a sala de aula, tablet, computador, robótica. E aí o que está acontecendo? Como a Finlândia, eles estão agora voltando. Eu sou adepto de uma teoria de educação clássica que se fala graveto na areia. É a simplicidade. Já está provado que o que faz diferença na educação, por exemplo, a gente tem escolas do Piauí, escolas do Ceará, não é? Por mais que alguns critiquem lá Sobral no Ceará, lá tem uma cosmética lá, colocam os alunos para fazer prova no lugar dos outros. Pode acontecer isso? Pode, é Brasil, né? Mas a gente tem alguns exemplos do Piauí, a melhor escola pública é no Piauí, né? De acordo com o IDEB, que não tem nada de estrutura, mas tem o quê? Professor e família altamente comprometidos com o processo educacional. E não tem um tablet, por exemplo. Alguns países como a Finlândia, como eu falei, já estão voltando, tirando a tecnologia da sala de aula. Estão tirando porque viram que lá na Finlândia, especificamente, está atrapalhando a aprendizagem dos alunos. Eles focam muito nos estímulos aqui da tela, porque a tela ela é feita para nos dar estímulo o tempo todo, né? Entra uma coisa, entra outra, muito estímulo. Isso está atrapalhando a concentração, crianças desenvolvendo TDAH, ou seja, a dificuldade de se concentrar em outra atividade. Por quê? Por que uma criança, por exemplo, que tem TDAH, ela é fissurada em jogos? Você pode observar a maioria, por causa dos estímulos. É tudo muito rápido e tudo com muito estímulo. Quando ela pega um papel como esse, ela não consegue, porque não há o quê? O estímulo. Por outro lado, nós sabemos que tem pessoas que gostam da tecnologia e que a tecnologia precisa estar na sala de aula. A gente não pode fugir, é um mundo tecnológico. Então, a minha ideia é, temos que ter tecnologia, mas paralelamente nós temos que ter um programa de saúde emocional. Por quê? Para ver até que ponto essa tecnologia não vai atrapalhar na aprendizagem. Até porque a dependência tecnológica é uma realidade, está lá catalogada no CID e tudo mais, então se não tivesse monitoramento e uma dosagem adequada, a gente vai perder mais do que vai ganhar. A gente vai perder mais do que vai ganhar. Entendeu? Então, eu sou completamente a favor da tecnologia, eu gosto, mas a gente mesmo sente na pele. Nós aqui que usamos celular o tempo todo, há momentos que você está com a cabeça cansada, né? Você nem aguenta mais o celular e não consegue se desgrudar dele, não é verdade? Essa dependência que existe para a gente adulto, agora imagine para uma criança, para um jovem. Né? Os moradores de todas as cidades, geralmente, presume-se que eles conheçam as dificuldades de cada região, né? Uhum. E a maioria das vezes eles não são consultados, que é a mesma questão da tecnologia, né? A minha pergunta é, como é que você vai lidar com essa questão dessa participação popular durante o seu mandato? Olha, professor, para ele ser professor, ele precisa saber ouvir. Não é à toa que a gente é um professor, que eu sou um professor, graças a Deus, bem conceituado na cidade. Por quê? Porque eu ouço. Professor, ele não tem só que falar, ele tem que ouvir. Eu não estou na escola pública, por exemplo, há 20 anos eu não estou na escola pública, mas esses dias eu dei uma palestra, vamos dizer assim, para 27 professores da escola pública. Eu falei 2h30 com eles e eles ficaram assim, perplexos, falaram, mas como pode você não estar na escola pública e saber tão a realidade? Eu falei, simples, porque eu ouço e eu ouço com atenção. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é ouvir com atenção e com intenção. Porque existe a atenção e a intenção. Eu ouço com a intenção de aprender. Eu não ouço por ouvir. Então, eu falo da escola pública, eu sei tudo que ocorre na escola pública sem estar lá há 20 anos. Tudo. Se imaginar, eu sei. Desde o pedaço, desde a questão da merenda, desde a questão dos problemas emocionais, desde a mutilação que está acontecendo com os jovens na escola, desde o que ocorre nos banheiros da escola, desde o que ocorre com os sindicatos na escola, atrapalhando muito mais do que ajudando. Eu sei de tudo o que está acontecendo na escola, porque eu ouço. A gente ouve também as questões do Gama, né? Por exemplo, parece uma coisa simples, mas você sabe o que eu mais ouço? Porque eu estou lá, minha família é toda de lá, eu não vou mentir, eu moro no Gama? Não moro, eu tenho um terreno ali na Ponte Alta, meus pais moram na Ponte Alta, a minha vida é no Gama, apesar de eu não morar lá.
E aí, qual é a grande questão? A grande questão, as pessoas me falam, por exemplo, o Gama não tem um cinema, Paco, não tem lógica. Aí você fala, poxa, mas o cara está preocupado com o cinema, mas isso é emblemático. Um cidadão do Gama, para ele ter uma opção de lazer, de entretenimento, de cinema, ele vai para Santa Maria, que foi fundada bem depois do Gama, está lá um cinema, ou vai para o Valparaíso, que é o marginalizado como o entorno do DF. Mas ele não, o mais perto ali é o cinema de Santa Maria e o cinema de Valparaíso. Senão ele vem para o Parque Shopping, não é assim? Então, mas é uma besteira. Bom, esse é um ponto que eu ouço. Por exemplo, as pessoas do setor cultural do Gama, pessoal da capoeira, eles não têm um lugar para atividade cultural. Né? A gente tem um estádio lá, o Bezerrão, que virou um hospital. Elefante Branco. Virou o Elefante Branco. Você imagina, nós temos uma potência, nós temos um tesouro. O Bezerrão é um tesouro aquilo ali. Aquilo ali, por exemplo, você vê o que a iniciativa privada está fazendo ali no Mané Garrincha? Colocaram lá uma série de restaurantes, ter lugares para shows. O nosso Bezerrão é simplesmente maravilhoso. Ele poderia gerar uma renda para o Gama fora do comum. Além de fomentar o comércio. Além de fomentar o comércio. Nós temos um centro olímpico trabalhando na ociosidade. Entendeu? Que para mim também é uma ideia muito equivocada você tirar a atividade esportiva da escola para tentar levar para o centro olímpico. Isso é oneroso, isso é contraproducente. A atividade física ela tem que estar na própria escola, não é tirar o aluno aqui para levar para o centro olímpico, não. Entendeu? É contraproducente. Então, assim, a população pode ter certeza que se Deus nos der esse mandato, e eu acredito que vai nos dar, se ele nos der esse mandato, a população vai ter total acesso ao nosso gabinete. Nós vamos fazer, o gabinete itinerante, todo mundo fala isso, mas vou dar um exemplo. Quando eu fui secretário de Desenvolvimento Social no governo Hollenberg, eu criei o Gabinete Perto, o nome era Gabinete Perto. Eu, como secretário, eu agendava, falava, tal dia da semana eu estarei no Gama. As pessoas, aí divulgava nas redes sociais, as pessoas que quiserem um atendimento do próprio secretário no Gama, eu estarei tal dia, agenda de meia hora, um agendamento, para falar diretamente comigo, sem falar com o servidor. Pode ser questão desde uma cesta básica que você não consegue de jeito nenhum, seja um auxílio aluguel, ou um auxílio vulnerabilidade, entendeu? Então eu fiz isso, eu fui a todas as regiões, eu passei um ano na secretaria, eu fui a todas as regiões com esse programa Gabinete Perto. Então, coisa que secretário nenhum praticamente faz, deputado ainda faz isso, mas secretário não faz, e eu fiz. Então, se eu fiz isso como secretário, nem mandato eu tinha, quanto mais como deputado. Professor, o senhor falou um tema que foi homeschooling. Eu não vejo isso na pauta de nenhum candidato que a gente conversa. O que o senhor pode falar para nós quanto à sua experiência em homeschooling e propostas nessa área, já visto que para muita gente que não conhece, também tem muitos eleitores em homeschooling para essa realidade. Olha, eu quero dizer que as três coisas que mais influenciam a minha vida são, na verdade, que é um triângulo, né? Então vamos pensar que é a Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, do ponto de vista da religião. Mas do ponto de vista da minha formação como indivíduo é escola, família e igreja. Esses três elementos aqui são os pilares para mim. Escola, família e igreja. Eu amo escola, eu amo estudar, eu amo conhecimento. E a minha vida toda, as pessoas perguntaram assim na minha primeira eleição, de onde é que veio tanto voto? Porque eu tive 28 mil votos na primeira eleição e ninguém na política me conhecia. Ninguém, absolutamente ninguém me conhecia na política. Quando o partido vai fazer lá a nominata, ele fica falando, esse aqui, quantas horas? Esse aqui. Na época eu fui da coligação do Regufe, né, na primeira vez. E o Regufe, o Hollenberg falava assim, esse aqui tem 2 mil votos. Aí o Regufe falava, não, ele tem mais. Eu fui às reuniões dele, ele tem mais. Quanto? 4 mil votos. E quando eu fui para a eleição, eu tive 28 mil votos. Aí você fala, mas como, de onde vieram esses 28 mil votos? Uma parte veio da igreja, uma parte veio da família, muito grande, a minha família é uma família muito engajada, e grande parte veio o quê? Dos meus alunos, porque eu amo conhecimento, então eu transmito isso em sala de aula, eu transmito o amor que eu tenho pelo conhecimento. Então eu sou a favor de mais escola, seja escola pública, seja escola particular, seja escola em casa. O homeschooling é o quê? É a escola em casa, é a liberdade educacional. E eu vejo as pessoas contra o homeschooling.
Agora, olha que coisa mais louca. Eu sou contra a pessoa estudar. Já começa por aí. Ah, mas eu sou contra estudar em casa. Mas por que você é contra estudar? Todo professor sabe que se o aluno ficar só no que ele aprende na escola, ele não vai ser uma pessoa bem formada. Todo professor não fala para o estudante estudar em casa? E quando ele está estudando em casa, ele está estudando com um professor? Ele está estudando o quê? Sozinho. Então, quando você pega uma cultura como o Japão, que tem a cultura do autodidatismo, no Japão eles desenvolvem o que? A cultura do autodidata. Singapura, China, tem professor? Tem, mas tem a cultura do autodidata. Então, o homeschooling é o quê? É a cultura do autodidata e é a família sendo protagonista na educação dos filhos. Então, olha, as pessoas falam, mas homeschooling é para quem tem muito dinheiro. Minhas filhas estudavam em escola particular. Eu tirei da escola particular e coloquei no homeschooling. Eu pago 1/3 do que eu pagava na escola. O que eu gasto com elas, comprando livros, licenças de livros que vêm dos Estados Unidos, por exemplo, eu pago 1/3, eu gasto 1/3 do que eu gastava na escola. Então, o homeschooling para mim é o quê? É liberdade educacional. Eu acho que não faz sentido você ser contra as pessoas terem a liberdade de ensinar os filhos em casa. Agora, ao contrário do que as pessoas imaginam, homeschooling não é irresponsabilidade, não. Nós seguimos método, nós temos encontro de comunidade, existe a socialização, nós temos resultados, nós vemos se está tendo resultado ou não. Por exemplo, minha filha, para pegar o diploma do ensino fundamental 1, agora ela acabou de fazer a prova do Enseja. Então, de 30 questões, ela acertou 29, entendeu? Aí você pega pessoas que estudaram na escola, vão lá, faz o Enseja, acerta 12, fica pronto, acerta 10, acerta 5, acerta 9, ela acertou 29, em outras matérias 25. Ou seja, sem estar na escola. Ah, mas a prova do Enseja é muito fácil, mas é uma prova que tem raciocínio e que você, principalmente em ciência, você tem que saber muita coisa. Ela acertou na prova de ciência de 30 questões, acertou 29. Então vai estar com o seu diploma agora do ensino fundamental, né? Então, assim, homeschooling é liberdade. Eu acho que a escola pública, a escola particular tem que buscar algo que está acontecendo no homeschooling, tem que buscar o que está dando certo no homeschooling, que é o autodidatismo, é o protagonismo na família. Personalização real. A personalização do ensino, isso aí é fundamental. Porque nós aqui, nós três, nós somos completamente diferentes. Você tem os seus sonhos, suas aptidões, eu tenho os meus, cada um de nós tem. E por que o ensino na escola é industrializado? É uma esteira de produção. Coloque toda a mesma coisa para todo mundo. Cara, você gosta de arte, eu gosto de futebol, ele gosta de ciência. Mas nós vamos estudar a mesma coisa, porque todos têm que saber a mesma coisa. Quando nós sabemos que na vida isso não se sustenta. Na vida não se sustenta. Eu não sei fazer o que ele está fazendo ali. E não tem problema nenhum, porque tem ele para fazer aquilo e tem eu para fazer outra coisa. Então, o homeschooling, eu penso isso, é a personalização do ensino, é a possibilidade de crescimento dentro da área de habilidade da pessoa, é o fortalecimento do vínculo familiar. Por quê? Porque muitos pais terceirizam a educação para a escola, não é? O homeschooling é a educação holística, é a educação orgânica, a educação universal, vamos dizer assim, porque é a educação tanto do ensino formal da escola, quanto a educação dos valores que você passa. Porque o que acontece também hoje? A família tem um valor e a escola vai e prega outro valor. Entende? Então há um conflito, porque a família está aqui, eu tenho um valor que para mim, o nome já diz valor, é aquilo que para mim é caro, aquilo que para mim tem importância. E aí quando vai para a escola, de repente as crianças estão sendo submetidas a um valor do governo de plantão. Então, por exemplo, eu sou contra a escola que doutrina as pessoas. Havia um programa chamado Escola Sem Partido, lá na Câmara, eu fui da comissão do Escola Sem Partido. Eu sou a favor da Escola Sem Partido, mas eu mudei o nome. Não Escola Sem Partido, Escola Sem Doutrinação. O professor pode falar de política tranquilamente, porque ele deve falar de política, mas ele não deve doutrinar o filho dos outros. Isso ele não pode fazer. E qual a situação do GDF, do homeschooling? É legalizado, não é legalizado? Na verdade, a lei, foi aprovada uma lei na Câmara Legislativa, mas essa lei foi questionada. No outro dia já existiu um ADIM, né, uma ação direta de inconstitucionalidade. O Ministério Público, inicialmente, a promotoria que estava lá era favorável ao homeschooling, deu um parecer
favorável. Só que depois mudou-se o promotor e aí assim, olha só como esse país é uma coisa louca. Mudou-se o promotor, mudou o entendimento e aí ele deu um parecer contrário à aprovação do homeschooling. Está suspensa aqui a eficácia da lei do DF até que venha a eficácia da lei nacional. No plano nacional, nós aprovamos, foi aprovado. Eu falo nós porque eu participei da comissão que foi buscar realmente fazer, vamos dizer assim, um incentivo ali, conversar com os deputados, né? Fazer o convencimento para que eles pudessem aprovar a lei. Então foi aprovado na Câmara, vai agora para o Senado, para votação no Senado. Mas de certa forma nós estamos no limbo aqui no Distrito Federal. Nós sabemos que as empresas de pequeno porte, as MEIs, as micros e as de pequeno porte, elas representam 20% do produto interno bruto, do PIB. Mas, ao mesmo tempo, elas representam 60% das vagas de emprego. Uhum. Ou seja, 60% das vagas de emprego são oferecidas por esses 20% do PIB, que são as pequenas e médias empresas. Como é que você vê a questão, a importância dessas pequenas empresas no contexto econômico do país? Mas, olha, eu primeiro já deixando claro também, eu sou microempresário, no momento eu não estou com empresa, desde que eu fui para o governo, acabou que a gente não pode ficar na administração da empresa, mas as minhas filhas já são empreendedoras, uma com 15 com 12 anos, a gente trabalha com livros, eu sou autor de livros já com a minha filha maior, então a minha filha maior já ganha os direitos autorais e a menor ela ganha um percentual da nossa empresa familiar para ajudar na empacotar os livros, para mandar para o correio, para imprimir o documento de remessa e tal. A logística, então ela já ganha 5% ali para me ajudar na logística. Elas não ganham mesada, elas ganham já participação dos lucros do trabalho ali da empresa. Então, eu penso assim, a questão da microempresa, vamos pensar primeiro uma empresa que esteja começando. Eu tenho um programa muito bonito, é uma proposta que eu tenho que, se Deus também, eu falo sempre, se Deus nos der esse mandato, nós vamos lutar por isso. As pessoas falam sempre meu primeiro emprego, e o meu projeto é minha primeira empresa. Então é minha primeira empresa. A partir dos 16 anos, uma criança com a tutela dos pais, depois dos 18 não, mas antes dos 18 com a tutela dos pais, a partir de 16, aquela criança, aquele jovem que tem uma veia empreendedora, ele ter um microcrédito do BRB com juros de 1, 2% ao ano, um microcrédito de R$1.000, R$1.500, R$2.000. Para quê? Para ele iniciar o negócio dele. Seja um lugar que vai vender açaí, seja um lugar que vai vender bolo, ou seja um cara que quer fazer uma pequena agência de artezinha para o comércio, para vender aqueles flyerzinhos e tal, entendeu? Influenciador digital. Desenvolvedor de game. Desenvolvedor de game, de aplicativo. Um microcrédito para ele, certo? E aí esse cara já vai crescer com a ideia do empreendedorismo. O Brasil precisa sair dessa dependência exagerada do serviço público para tudo. Então, nós precisamos fomentar isso. E aí, mais as pessoas falam assim, mas e se o estudante quebrar e não pagar? Só o aprendizado que ele vai ter com isso já vale a pena. E por exemplo, se eu crio 1.000 vagas para esse projeto, a R$2.000, por exemplo, equivale a R$2 milhões. O que é R$2 milhões para o governo? Não é nada. R$2 milhões pra gente é muito, mas para eles dinheiro que eles estão gastando em campanha. Eles estão gastando em campanha agora, e olha lá, hein? Se não dão alguns aí estão gastando bem mais do que isso, Eu tá lá na minha prestação de contas, até agora tá lá R$80 mil que veio do fundo, enquanto já tem gente aí, deputado distrital, que já saiu com R$1.300.000 aí. Então, agora imagine eu ter R$2 milhões para beneficiar 1.000 jovens, olha que coisa interessante. Outro plano para a microempresa. As empresas, quando forem criadas, elas terem isenção do primeiro ano, isenção total, porque isso é um incentivo para o cara se tornar empreendedor. Mas isso é surreal, não. Eu estou falando de empresas de pequeno porte. Elas começarem com isenção esse ano, não importa o que você vender, você já vai começar sem o Estado nas suas costas. Então, vamos pensar um pouquinho. O Estado está perdendo com isso. Cara, ele não tinha nada, como é que ele está perdendo se ele não tinha nada? Ele não tinha nada. Você abriu uma empresa aqui, então no primeiro ano é como se o Estado também não tivesse nada. A partir do segundo ano você começa a pagar o seu imposto. Então, eu sou a favor da isenção total e irrestrita dos impostos no primeiro ano de formação de uma empresa. Imagina o quanto que isso vai ajudar.
para os pequenos empresários, as empresas que já existem. Tudo é cultura, a gente precisa mudar a cultura. E se você entender a cultura ela não é mudada da base para o topo, ela é mudada do topo para a base. Tanto que a gente tem os influenciadores. Por exemplo, por que as pessoas hoje ouvem tanto funk, essas músicas que eu particularmente odeio, tá? A música que apela para a erotização infantil, para a vulgarização da mulher, entendeu? Então eu não vejo sentido nenhum nessa música. A destruição da família, eu não vejo sentido nenhum, mas as pessoas adoram, certo? O funk e tal, as letras e tal. Por quê? Temos pessoas lá em cima influenciando. Nós temos Anitta, temos Ludmilla, temos sei o quê, pessoas que não são exemplo de família, mas que estão o quê? Completamente influenciando os mais jovens. Então a gente tem que mudar a cultura. A cultura é o seguinte, o GDF tem que ter a seguinte cultura: esse cara quer abrir uma empresa, aleluia, vamos fazer tudo para ele abrir essa empresa. Primeiro ponto, isenta esse cara no primeiro ano, as empresas já existem, aleluia, vamos fazer de tudo para que essa empresa permaneça. Estamos com dificuldade de pagar o imposto, então vamos lá. Qual a sua dificuldade? Vou te dar uma carência, vou te dar um tempo, né? 1 ano você vai ficar aqui sem pagar o imposto também, 6 meses, eu vou te dar essa carência sem te cobrar juros, sem precisar de um refis, a aprovar um refis lá na Câmara, não precisa disso. Pode ser algo meio automático, o empresário fala, olha, estou com dificuldade, provar que está com dificuldade de pagamento de impostos, por exemplo, porque nós temos, o grande problema é o quê? É imposto. Né? Aí você tem aluguel caro, você tem insumos caros, então eu sempre penso, o que o Estado pode fazer? O Estado pode fazer se ele não atrapalhar, quando ele isenta, por exemplo, essas empresas de imposto, uma empresa que esteja com dificuldade. E aí, é claro, tem que ter planejamento. Nós temos um banco, quase nenhuma unidade da federação tem mais banco, nós ainda temos um banco. Esse banco é para quê? Vamos lá, não é o banco nosso de Brasília, esse banco é para ajudar os empresários aqui, é para fomentar o comércio aqui. Entendeu? Nós temos um banco, é isso, olha que coisa maravilhosa. Agora, esse banco tem que servir a população do Distrito Federal. Então, eu sou microempresário, estou disposto a ouvir também o que é importante para o microempresário. Para a gente, Paco, essa isenção de imposto não é importante. Para a gente é importante que a gente tenha acesso, por exemplo, a um financiamento, a uma abertura de crédito com juros subsidiados no período tal. Para a gente é importante uma área de PRODEF, que é as áreas de PRODEF. Eu não conheço uma área de PRODEF que seja boa no Distrito Federal. As pessoas vão lá, inventam um comérciozinho, forma kitnet. O objetivo não era aquele. Todas as áreas de ADX que você pode observar de PRODEF são áreas que não são produtivas. Logo, logo vira o quê? Moradia, kitnet. Por quê? Porque o comércio não se sustenta. Está errado, em vez de eu criar áreas de PRODEF para quem já tinha comércio, por que eu não incentivo quem não tinha? Eu acho que o PRODEF é para quem não tinha, ou então para quem vivia de aluguel há muito tempo, mas que mostra que é viável estar naquele lugar. Pode pegar as áreas de PRODEF do DF inteiro, nas ADS chamadas, entendeu? Na maioria delas, só os donos venderam, aí as pessoas que estão lá já estão pagando o aluguel do imóvel. Estou mentindo, gente? Então, tá na cara que é um programa que não deu certo. Então, a gente tem que ter alternativa a isso. Pato, você tem uma alternativa a isso hoje? Hoje eu não tenho, mas eu já estou vendo o problema. O problema eu já estou vendo. Já é o primeiro passo, você saber que existe um problema. Então, a gente quer agradecer muitíssimo ao candidato, né, o professor Paco, que esteve aqui para você, associado, empresário, microempresário, grande empresário, comerciante da indústria, do comércio, varejista. Então, você tenha esse acesso ao processo democrático de fato, que conheça as propostas dos candidatos a deputados distritais, e a palavra final sempre fica com o candidato, agora falando diretamente com o seu possível eleitor. Conquiste-o, pode falar seu número. Eu penso que nós, do Distrito Federal, temos que mudar a cultura. Eu nasci aqui, eu acho que nós temos legitimidade para reivindicar uma mudança de cultura no Distrito Federal. Tá? Mas tem gente que não nasce aqui, que faz mais do que pela pessoa que nasce. Sim, pode existir isso, mas eu acho que eu tenho total legitimidade para isso. Nós precisamos mudar a cultura do Distrito Federal, uma cultura para ela não ser assistencialista, ela ser fomentadora de pessoas que querem produzir, tá? Fomentar o pai que quer educar o filho em casa, fomentar o jovem que quer abrir uma empresa, fomentar o empresário que está lutando ali para manter empregos, porque
como foi falado aqui, os 60% dos empregos vem da microempresa. Então o Estado tem que ter uma visão de, não paternalista, mas uma visão de fomentador, de financiador, de uma mão. O empresário sabe que ele tem o Estado como um braço direito, como alguém que vai ajudá-lo no momento que ele precisar. Não uma ajuda eterna para que o empresário, a família se torne subserviente ao Estado, mas uma ajuda temporária para emancipação. Então eu penso que nós temos que mudar o Distrito Federal, principalmente da questão da inteligência. As nossas práticas são as mesmas. Eu voto no deputado do Gama, aí o deputado do Gama vai e é dono da administração. Ele indica o administrador, começa a se considerar o dono do Gama e não faz absolutamente nada. Nós temos que ter gestão, gente. Gestão nas administrações. Por exemplo, eu tenho uma proposta que já está aprovada na lei orgânica faz tempo, que é a escolha do administrador regional. Eu tenho uma proposta que vai complementar, que é o quê? Uma eleição ele tem que ter gestão, ou ele tem que ter sido um empresário, certo? É a experiência que conta muitas vezes mais do que o título. Então ele já foi empresário, já foi gestor de alguma forma? Ótimo. Ou então ele tem que ter o curso de administração, ou gestão pública, ou economia, ou urbanismo, engenharia, mas tem que ter algo com gestão, que tem a ver com gestão de cidade. Eu, quando fui administrador, eu não tinha esses cursos, porém eu já tive empresa, eu já tive grande empresa também, entendeu? Hoje eu sou um microempresário, mas já tive grande empresa e abri mão dessa empresa quando eu fui para o governo em 2014. Então, assim, nós precisamos de gestão profissional nas administrações, escolha do administrador numa lista tripla ou numa lista sextupla, né? Pessoas realmente com capacidade, e aí o governador escolhe dentro de uma lista tripla ou de uma lista tríplice, né? Ou de uma lista sextupla. Mas tem que ter escolha, tem que parar com essa história de deputado ganhar e indicar administrador do local, gente. Isso é muito provinciano, é muito prosaico em pleno século XXI. A gente tem que ter profissionalismo nas administrações regionais. Nós temos que ser protagonistas da nossa cidade. Então, a minha mensagem é: vamos ser protagonistas no Distrito Federal, vamos fazer coisa diferente, coisa inteligente. Nós somos muito inteligentes. O Distrito Federal tem o maior nível de escolaridade do Brasil. O Distrito Federal tem a maior renda per capita do Brasil. O Distrito Federal tem a melhor internet do Brasil. O Distrito Federal tem o melhor ambiente para fazer negócios do Brasil, praticamente, perdendo praticamente para São Paulo. Nós temos acesso às coisas, mas nós estamos muito aquém de outras unidades da federação. Mas precisa mudar até a forma de votar. A gente precisa mudar a forma de votar. Então eu queria que você me desse essa oportunidade, você que está me vendo, que me desse essa oportunidade e cobrasse, fosse protagonista comigo e me cobrasse depois. Ó, Paco, olha o que você falou, vamos lá, vamos tentar realizar isso aí. Professor Paco, meu número, não esqueça, 44333, o 3 vezes, hein? 333. Muito obrigado a cada um de vocês. Manuel, obrigado. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha ótimas escolhas agora nessa legislatura.